Olá, estudantes e professores da segunda série do ensino médio. Estamos aqui para mais uma aula de Educação Física comigo, professora Vanessa, e com o nosso intérprete Ronaldo. Oi, Ronaldo, tudo bem? E a gente está aqui para falar de uma prática muito legal que eu tenho certeza que vocês vão gostar, que é sobre o ciclismo BMX e a mountain bike. E quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Então, que você conheça a história do ciclismo BMX, que você consiga distinguir as modalidades desse ciclismo, dessa modalidade dentro do ciclismo BMX, conheça a história do mountain bike e saiba distinguir as modalidades do mountain bike também. E eu trouxe algumas perguntas. Você já praticou BMX ou mountain bike alguma vez? Você já praticou? Eu tenho quase certeza que a maioria já deve ter praticado. O que você conhece sobre o BMX e mountain bike? O que já ouviu falar sobre a bicicleta? O que vocês acham? Sabe como surgiu o BMX e como que surgiu o mountain bike? A gente vai ver isso hoje. E quais as modalidades dessa prática? Existem modalidades ou são todas iguais? Então, quais são as modalidades dessa prática? Vamos falar primeiro sobre o ciclismo BMX. A gente vai falar tudo sobre o ciclismo BMX, depois a gente vai falar tudo sobre o mountain bike. Então, o ciclismo BMX surgiu na década de 60 e 70, com a admiração de jovens norte-americanos pelo motocross. Então, eles gostavam do motocross por conta do alto custo, né, de uma moto, e não poderem, né, manobrar, pilotar. Eles criaram uma bicicleta que fosse similar às motos do motocross. E daí surgiu o Bicycle Motocross, que é o que significa a sigla BMX. Na década de 70, teve a criação da primeira federação nos Estados Unidos. Então, a primeira federação surgiu na década de 70. E em 1981, surgiu a Federação Internacional de BMX. Quando surge a Federação Internacional de BMX, ela rege as regras para todas as outras, né, confederações e federações mundiais. Então, ela é quem organiza tudo isso. Em 1982, teve o primeiro campeonato mundial, um Dayton, nos Estados Unidos. Em 1993, surgiu a União Ciclística Internacional, que a sigla é UCI, que passou a regular o esporte. Então, colocou regras através da Federação Mundial Internacional, colocou regras para essa modalidade. Em 2008, em Pequim, teve a primeira aparição nos Jogos Olímpicos. Então, em Pequim, lá na China, teve a primeira aparição do BMX. Vamos conhecer um pouquinho a bicicleta? Olhem na imagem, acompanhem comigo no slide. Eu quero que vocês observem algumas características que são próprias dessa bicicleta, como os pneus, a altura dela, né? Então, eu quero que vocês observem como ela é diferente. Vocês vão fazer uma diferenciação entre uma e a outra. Então, a de BMX é essa. Dentro do BMX, a gente tem algumas modalidades, tá? Então, a gente tem o racing, que é a corrida, tá? E o freestyle, que são manobras que você faz. Então, um é corrida e outro manobra. Dentro das manobras, tem 5 modalidades. Então, ela é subdividida em 5 modalidades, que é o Dirty Jump, Vert, Street, Park e Flatland. Tá? Então, Flatland, Park, Street, Vert e Dirty Jump são subdivisões do BMX Freestyle. Vamos ver um pouquinho cada uma delas. Então, o Racing, que é a corrida. Então, aqui está a imagem, trouxe uma imagem para vocês verificarem, eles estão correndo e competindo entre eles, em uma pista. Vocês podem ver que foi nas Olimpíadas, inclusive, o público em volta assistindo. Daí a gente tem o Dirty Jump, que é nessa pista diferenciada. Que aí, como vocês lembram, já não está dentro do racing, né? Está dentro do freestyle. Vert, que é essa aqui. Para quem gosta do skate, né? É a pista utilizada também. Então, são manobras que são realizadas
se apropriando dessas rampas. O street, né, que são manobras realizadas em tudo que se encontra na rua. Quem gosta, tudo vira obstáculo, tudo vira desafio. Então essa é uma modalidade, uma submodalidade freestyle. Park, que são lugares que são montados, né, que são construídos para a prática tanto do ciclismo BMX como o skate também utilizam, tem essa modalidade também. E o flatland, que é essa aqui, que são realizadas manobras sem os obstáculos, como o street, por exemplo. E chegamos no nosso primeiro exercício. Escreva no seu caderno 2 modalidades do ciclismo BMX e você vai explicar uma só delas. Então você vai escrever 2 e explicar uma. Nós vimos várias. Lembra que nós vimos 2 e dentro de uma delas tinham as suas subdivisões? Pode escolher qualquer uma delas, escreva com as suas palavras. Uma só, você vai escrever 2 e descrever como que funciona, o que você entendeu de uma delas. Bora lá? Espero que vocês tenham conseguido realizar a atividade. Então, nós tivemos vários exemplos. Dentro deles, nós tivemos o racing, o freestyle. E dentro do freestyle, as subdivisões. Vocês podiam ter citado qualquer uma dessas
com as palavras de vocês. O importante é que vocês tenham conseguido captar uma pelo menos e conseguir explicar essa uma que vocês mais se identificaram, talvez já tenham praticado, tenham feito isso. Então, isso é o mais importante. Agora a gente vai ver sobre o mountain bike. Então a gente viu sobre o ciclismo BMX e agora a gente vai ver sobre o mountain bike. Assim como o BMX, surgiu da curiosidade dos norte-americanos na década de 1970. Então, na década de 1970, eles tiveram uma curiosidade de modificar um pouquinho a bicicleta, e nós vamos ver como. Então, na Califórnia, os ciclistas buscavam uma experiência diferente do asfalto. Então, eles tinham asfalto, conseguiam praticar ali, mas eles queriam algo diferente. Então, eles foram para onde? Para um local diferente. Tá? Em 1983, surgiu o primeiro campeonato nacional nos Estados Unidos. Em 1990, o primeiro mundial, que é a União Ciclística Internacional. Lembra que a gente falou sobre a UCI, aquela sigla? Então, a mesma União Ciclística Internacional, né, fez o primeiro mundial. E em 1996, em Atlanta, nos Estados Unidos, apareceu também nos Jogos Olímpicos. E olha a diferença, por que eu pedi para vocês memorizarem aquela bicicleta de BMX? Para vocês verem a diferença entre elas. Então, observem lá no slide, acompanhem comigo no slide a diferença das duas. Ó. Lembra que a professora falou do pneu, né, as marchas aqui, ó. Tinham marchas na BMX? O que vocês acham? Vocês conseguem lembrar? Né, aqui o eixo da bicicleta, então todas essas diferenças entre as duas para o tipo de atividade que você vai praticar. Então, dentro do mountain bike, a gente também tem algumas modalidades, a gente tem as divisões das modalidades, e quais são elas? O cross country, o downhill, dual slalom, trip trail, uphill e o cicloturismo. Então, tem essas 6 modalidades dentro do mountain bike. E a gente vai ver um pouquinho sobre cada uma delas. O cross country, então, vocês podem verificar aqui na imagem, que ele está num ambiente bastante acidentado. O downhill é descida íngreme, olha lá o que ele está descendo, tem que ter muita coragem para praticar essa modalidade do mountain bike. Então, é você descer ladeiras mesmo e descer. O dual slalom é um duelo de duplas, então é um contra o outro, sempre em duplas, tá? O próprio nome diz. Trip trail é você viajar através das trilhas, então aqui está a imagem deles realizando viagens. Claro que não dá para você pegar a sua bicicleta e viajar, agora eu vou viajar. Exige um certo preparo, exige segurança, mas existem muitas pessoas que fazem isso, saem de uma cidade e vão na outra, às vezes a distância de uma cidade da outra 30, 40, 50 quilômetros, conseguem fazer isso num dia. Muitas pessoas praticam dentro de trilhas, daí no caso, diferente do cicloturismo, que é na estrada. Uphill, que ao invés do downhill, o uphill você vai subir, é o inverso, ao invés de você descer a ladeira, você vai subir. Tá? Montanhas, geralmente. Aqui na imagem, está até com uma bicicleta diferente aqui na imagem, né? Mas ele está com uma mountain bike. Outro modelo. E o cicloturismo, né? Você conhecer, fazer o turismo por algum local, então você vai escolher um lugar em que você vai conhecer, vai numa cachoeira, vai no mirante, então a gente chama de cicloturismo. E a gente chega no nosso segundo exercício. Escreva no seu caderno 2 modalidades do mountain bike e explique uma delas. Lembra que vocês fizeram isso com o BMX? Agora a gente vai fazer com o mountain bike. A mesma coisa, com as suas palavras, da forma que você entendeu e interpretou. Logo voltamos.
Voltamos e vocês conseguiram encontrar uma, né? Colocar o nome de duas e escrever sobre uma modalidade. Então, nós tínhamos 6, lembram? E dentro das 6 você podia escolher uma para explicar da sua maneira. Ah, professora, não lembro o nome, mas é um que desce a ladeira ou desce montanha. Então, se você colocou assim, tá ótimo, tá perfeito. É o que você conseguiu captar do que a gente apresentou aqui. Ou outros também, né? Tem o que sobe e o que desce, professora. Tem o outro que é o cicloturismo, que você vai conhecer a cachoeira, com as suas palavras. O importante é que você tenha conseguido captar qual é a diferença do mountain bike e do BMX. E já emendando o exercício com o outro, o último exercício para vocês é esse aqui, tá? Fazer a comparação entre o ciclismo BMX e o mountain bike e anotar em seu caderno quais as semelhanças e as diferenças. Então vocês sabem que tem muitas semelhanças, né? Tem muitas semelhanças e muitas diferenças. Eu quero que você coloque aí no seu caderno, você vai tentar colocar no seu caderno quais são as semelhanças que você encontra e quais as diferenças nesse tempo disponível. Vamos lá?
Conseguiram encontrar bastante diferenças e semelhanças? Eu espero que sim. Falando bem basicamente sobre algumas, a gente pode começar pela bicicleta. As diferenças e as semelhanças, possuem o mesmo número de rodas, né? O quadro, qual a diferença delas. Então ali a gente já consegue encontrar muitas diferenças e muitas semelhanças. E também nas modalidades, nós vimos várias modalidades. Então, dentro dessas modalidades, a gente também consegue encontrar muitas diferenças e semelhanças. A forma de se utilizar, se apropriar de uma modalidade, como que uma é competição, a outra não é, uma é mais lazer, uma é turismo. Então, essas são as diferenças, né, e semelhanças entre os dois, ciclismo BMX e mountain bike. E retomando, o que a gente viu nessa aula de hoje? A gente viu sobre o ciclismo, o BMX e o mountain bike, sobre a sua história, a história dos dois, sobre a bicicleta, que são utilizadas nessas duas categorias, e sobre as modalidades delas. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, Ronaldo, pela presença. Obrigada, professores, alunos, e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.